Queridos irmãos, amigos que amam a EBD, professores, alunos, estamos aqui para mais uma aula dessa que é uma fonte de aprendizado, a Escola Bíblica Dominical. Agora já entrando no terceiro trimestre do ano e de igual forma estamos estudando um tema apaixonante. Um tema que vai chamar a atenção de muita gente, temas profundos e que mexem muito com a igreja nos dias atuais. O nosso tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós sempre temos chamado a atenção para a capa das nossas revistas e com certeza todos os irmãos também observaram, né, uma capa assim bem marcante que chama a atenção. Um guerreiro, não é, com o seu escudo e sendo ali impedindo aqueles dardos inflamados, em fogo mesmo, ele rebatendo aqueles dardos. Então, isso chama a nossa atenção porque a revista, o tema, ele é sobre sutileza. Aliás, esta palavra é uma palavra-chave desse trimestre. Nós temos que prestar atenção, não andarmos desapercebidos nesses dias difíceis, dias que antecedem a volta de Jesus. Nós que estamos aguardando o seu retorno, temos que estar muito alertas, com as antenas sempre ligadas. E a lição que veremos no dia de hoje é a lição de número 4, e ela traz por tema a sutileza da normalização do divórcio. Um tema bastante polêmico que tem invadido o seio das nossas igrejas. O texto áureo da nossa lição é Mateus 19, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática traz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A lição bíblica, a leitura bíblica em classe, também é o livro de Mateus, o capítulo 19, do versículos 1 ao 9. Nós não iremos fazer essa leitura, eu creio que todos os irmãos já devem ter feito, é um texto bastante conhecido, e vamos já entrar para a introdução da nossa lição. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Isso depende. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e também contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Aliás, nós como professores da Escola Dominical sempre temos colocado isso. O nosso padrão, o padrão para aquele que serve a Deus, foi e sempre será o ensino da Bíblia Sagrada. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então, que fique isso bem claro, que nós temos aqui como pressupostos mesmo que nós nos embasamos realmente a Bíblia e também a declaração de fé da nossa igreja.
a nossa lição traz o primeiro ponto dizendo o seguinte: o divórcio no contexto bíblico. Então vamos analisar dentro do contexto bíblico como é que ele é colocado. O segundo ponto, a sutileza da normalização do divórcio. Como é que nós temos que olhar para essa situação? O terceiro ponto, o divórcio e a prática pastoral. Como isso deve ser lidado dentro do contexto das nossas igrejas, na realidade lógico, de cada país, há divergências, há diferenças, mas nós aqui estamos tratando daqui especificamente do nosso caso no Brasil, a igreja brasileira. Então vamos para esse primeiro ponto, para não perdermos mais tempo. O divórcio, no contexto do Antigo Testamento, quando vamos assim para o início de tudo, nós vamos lá para Gênesis, olhando para a palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Deus criou macho e fêmea, os abençoou e mandou que eles frutificassem. Né? Essa foi a ordem divina lá em Gênesis, que eles multiplicassem, eles enchessem a terra. Quando nós já vamos para o capítulo 2, lá versículo 22 a 25, a ordem era para que o homem se unisse à sua mulher e se tornasse o quê? Os dois se tornassem um só. Se torna claro nesses textos que o casamento planejado por Deus, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Deus presenteou Adão e Eva com o matrimônio. Eles foram criados perfeitos um para o outro. Deixam a casa dos pais e se comprometem um com o outro. Eles se unem e assumem a responsabilidade de se amar e de se cuidar mutuamente e se tornam íntimos no comprometimento da união sexual reservada para o casamento. Quando nós vamos para o texto de Malaquias, capítulo 2:16, dizendo que Deus aborrece o divórcio, ali naquela época ele era praticado somente por homens que eram desleais às suas esposas. Aqui nesse texto também tem o sentido de estabelecer o casamento, o mesmo compromisso que Deus tem com as suas promessas para o seu povo. É muito interessante essa relação. Em Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4, era uma prática em Israel. Aqui era um ato extremo e colocava um ponto final e permanente no relacionamento do casal. Eles poderiam se casar novamente com outras pessoas, mas jamais poderiam reatar um com o outro. Esta restrição objetivava prevenir a separação por motivos frívolos. Quer dizer, antes da pessoa se separar, ela tinha que pensar muito bem, porque se no meio desse caminho, desse processo, ela se arrependesse, não tinha mais como ela reatar com a primeira esposa. As pessoas deveriam pensar 2 vezes ou até mais antes de se divorciar, porque o prejuízo era grande. O divórcio no contexto agora do Novo Testamento. Quando vamos para Mateus 19, encontramos os fariseus tentando fazer Jesus cair em contradição. Sempre era tentativa dos fariseus. No verso 3, na nossa revista passada, lá na página 38, está escrito assim: para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei
permitiu o divórcio, lá em Deuteronômio 24, de 1 a 3, Jesus salienta que isso significava o quê? Legalizar o adultério. Havia um grupo que apoiava o divórcio por qualquer razão e outro que dizia que a permissão seria somente em caso de infidelidade conjugal. Eram diferentes interpretações de Deuteronômio 24. Entretanto, a resposta do mestre enfatizou o casamento mais que o divórcio. Ele afirmou que Deus desejava que o casamento fosse permanente. Jesus disse que Moisés pronunciou essa lei somente porque o povo tinha o coração endurecido. Ele instituiu algumas normas para ajudar as vítimas de adultério. Eram leis civis destinadas à proteção da mulher que naquela cultura ficava totalmente vulnerável se vivesse sozinha. Então, na realidade, era uma tentativa de proteção mesmo, de cuidado para com a mulher naquela cultura tão machista, tão fechada. Com a lei de Moisés, um homem não poderia expulsar a mulher de casa. Ele deveria escrever uma carta formal de dispensa. Foi um grande passo em direção aos direitos civis. Fez com que o homem pensasse melhor a respeito do divórcio. Deus projetou o casamento para ser indissolúvel. A nossa revista traz a posição também do apóstolo Paulo, quando havia o casamento misto entre um cristão e outra pessoa que não era convertida. Em nada diferia dos ensinos de Gênesis 2:24 e de Mateus 19, de Marcos 10. Portanto, a ordem dele em 1 Coríntios 7, 10 e 11 era para que o casal não se separasse. Fica claro que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja permanente. Isso é claríssimo. Um casal cristão deve dar testemunho ao mundo, mantendo o casamento indissolúvel. Eles devem viver e crescer em um espírito de perdão e de reconciliação. Paulo, percebendo a realidade do cotidiano e dos fracassos humanos, menciona a permissividade do divórcio. Se, porém, se apartar, lá no verso 11, ele pode estar falando talvez de uma separação necessária em situações onde há violência, onde um dos cônjuges age de modo a pôr em perigo a vida do outro, não é? Até mesmo a vida dos filhos, e correr risco mesmo da integridade física da pessoa. Não está claro por que Paulo se refere a esse assunto sobre a perspectiva da mulher, mas o princípio aplica-se a ambos os sexos. O nosso ponto 2, a sutileza da normalização do divórcio. O tópico 1 diz assim: o divórcio no seu aspecto legal. A nossa revista aqui ela coloca, deixa bem claro, como que em nosso país ficou muito fácil a prática do divórcio, principalmente depois da Constituição de 1988. Então, pelas leis civis da nossa nação, assim como em tantos outros países, casar e descasar quantas vezes quiser é totalmente legal e aceitável. Agora, o tópico 2. O divórcio no seu aspecto moral. Para nós cristãos, conhecedores da palavra de Deus e daquilo que o Senhor recomenda para o casamento, se faz necessário uma reflexão e uma posição diferente daqueles que não têm o mesmo entendimento que nós.
A questão colocada aqui nesse tópico é para uma tomada de posição. Como nos posicionar diante dessa questão? A resposta final para esse problema não está numa questão legal, no exercício da tradição, nem em soluções humanas, mas sim no plano criado por Deus lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus nunca afrouxou, nem comprometeu os seus princípios. Isso nós precisamos ter claro na nossa mente qual é o padrão divino para o casamento, para os cônjuges. Ele redime e restaura qualquer um que busque o seu perdão. O divórcio não será nunca a opção de Deus. De fato, Deus odeia o divórcio, como está em Malaquias capítulo 2, versículo 16. No entanto, se o divórcio ocorrer por qualquer razão, Deus deseja trabalhar na restauração da pessoa que experimentou essa tragédia, se houver arrependimento e desejo de reconciliação com ele. A nossa revista encerra esse tópico dizendo que aqueles que desobedecem à palavra de Deus sempre se machucam. Tenho a certeza que tanto vocês como eu já viram inúmeras situações de verdadeiros desastres na família ou com amigos que passaram por processos profundos, processos doloridos, processos demorados, longos e que deixaram assim marcas indeléveis, marcas terríveis, né, na alma, no coração, em toda a família, nos amigos. Realmente é um desastre total. E muitas vezes eu já comprovei isso em várias situações de amigos, de pessoas até da família, que trouxe marcas de prejuízo emocional, quase que podemos dizer irreparável na vida de adolescentes e de crianças, que desenvolveram doenças emocionais sérias, a partir do quê? Do divórcio dos pais. Enfim, o desgaste é para todos, não apenas para o casal, mas para a família, para a igreja nem se fala. O ponto de número 3, o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. Nesse ponto final da lição, há uma chamada aos líderes da igreja, aqueles que precisam ser exemplo, ter sensibilidade, equilíbrio para lidar com pessoas que passaram pela dolorosa experiência de um divórcio. Inclusive, muitas igrejas possuem um departamento específico para tratar desses casos. Aqui em nossa igreja, nós temos o chamado Família Feliz, liderado por um pastor e a sua esposa, que cuidam especificamente de famílias. O divorciado como cristão. A questão da membresia da igreja também dispensa bastante atenção e cuidado. A igreja possui um estatuto que deve ser seguido e ser o mais fiel aos princípios bíblicos. A igreja deve sempre acolher, ajudar, orientar o máximo que ela puder, mas precisa também ser fiel aos mandamentos da palavra de Deus. Então, este equilíbrio entre essa questão, não é, de lidar com os membros divorciados, de saber lidar, conversar, dialogar da melhor maneira possível para tentar amenizar essa questão tão desastrosa, mas também a igreja ela precisa ser fiel aos seus princípios, né? Nós não podemos deixar de cumprir aquilo que realmente a palavra de Deus preza. E concluindo a nossa lição, vimos nesta lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas
e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Ele foge daquilo que Deus projetou para o casal. Então, não podemos ver isso como normal. Mas a igreja tem que lidar com todas essas questões. Irmãos, eu sempre digo que eu tenho como fonte de pesquisa para preparar as aulas da EBD, as nossas revistas de Escola Dominical. Tanto é que a revista que nós trabalhamos sobre o Sermão do Monte também tocou nesse assunto do divórcio. E nossas Bíblias de estudo, que eu sempre encontro bastante conteúdo e elas realmente nos ajudam a preparar as nossas aulas. Nós desejamos a todos os irmãos uma excelente aula e que haja bastante aproveitamento. A paz do Senhor para todos.